Esperando o pessoal entrar. Esperando a Paloma. Olá! Olá, tudo bem? Tudo? Tá conseguindo me ouvir, me ver? Tá tudo certo? Tudo certo. Tô mandando a live aqui agora para as pessoas para avisar que a gente está online. Deixa eu avisar também. Mandando pro povo. Pronto, mandei para várias pessoas. Boa. Deixa eu ver, deixa eu mandar para mais umas aqui. Enquanto isso, né? Porque já que o povo ainda está entrando, a gente vai mandando. Já tem gente entrando. Bem-vindos. Boa noite. Pronto, mandei para algumas pessoas. Esperando o pessoal entrar. Boa noite, quem já está aí. Boa noite. Vamos falar sobre esse assunto maravilhoso. Tá todo mundo com saudade? Todo mundo querendo viajar, né? Sim. Eu tô planejando uma pequena viagem. Ai, mas é isso mesmo. É o que eu venho falando no meu Instagram, que a gente tem que aproveitar a quarentena para se programar. Que eu Bom, vamos conversar mais sobre isso, mas eu acredito que a gente tem que aproveitar sim para se programar na medida do possível, já ir economizando, já que tá todo mundo trabalhando, querendo ou não, né? para fora eu acho que esse ano vai ficar complicado, não sei, mas Né, esse ano eu também acho. mas eu vou fazer viagens pequenas, tô querendo, eu só tô precisando de natureza, gente. Tô aguentando mais ficar dentro de uma caixa de concreto, você tá me entendendo? Sim, tu mora no Rio, né? Eu moro no Rio hoje. Ah, mas o Rio é maravilhoso. Tô fazendo até um TBT do Rio, morrendo de saudade já. Você Tem muita mora onde? natureza. Eu moro em Santa Catarina, em Balneário. Ah, legal. Eu ainda Mas, não conheço essa região. Tô querendo ai, é super lindo. conhecer. É lindo, tu vai amar, certeza. Mas daí eu Sim, tô é porque agora é muito querendo. frio, né? Agora sim. Agora tá um pouco. Mas esse ano tá meio estranho. O inverno começou um pouco mais tarde, ainda tem dias de sol. Umas 2 semanas atrás ainda dava pra, não sei, pegar um sol assim de ficar mais bronzeado, sabe? Que esquentava mais. Hoje o sol não faz tanto efeito, só ilumina. Mas tá bem estranho o clima. Vem pra cá onde, Francisca? Pois é, onde? Vem pra cá onde? Diga-nos. Pessoal, podem ir interagindo, tá? Durante a live, a gente está aqui dando uma enrolada para o pessoal ir entrando, mas vocês podem ir fazendo perguntas conforme a gente for falando, né? Balneário. Ah, ó, também é balneário. Boa, boa. Ai, aqui é muito bom. Preciso conhecer, com certeza. Um lugar que muita gente fala bem. Não, Então, a legal, região é vou me maravilhosa. apresentando, né? Acho que a Isso. gente pode ir se apresentando enquanto o pessoal vai entrando. Mora no meio da natureza, ai que delícia. Eu não sei Sim. se eu aguento morar no meio da natureza, porque eu amo a natureza, mas no dia a dia eu gosto de estar no meio da cidade, assim. Se tivesse como ter um mini oásis no meio da cidade, para mim seria fantástico. O refúgio. O meu problema com a natureza também ama mais é os animais. Eu tenho um sério problema com animais, ainda mais peçonhentos, enfim, eu não sei como que essa relação iria funcionar. Mas eu amaria ter uma casa assim no meio do nada. Um chalezinho. Legal. Então vou me apresentando, porque né, tem o pessoal que vai ver gravado depois também, que não vai pegar ao vivo. Quem está aí online vai encaminhando essa live para outras pessoas que você acredita que pode ter interesse. Olha aí, ela fala que mora num oásis no meio da cidade. Me manda uma mensagem depois que eu quero saber como que faz. Que Eu esse é quero o visitar sonho. também. Já que é pra. Vamos se Mentira. convidando, né? Não, Me mas aqui tem ensina. muita casa perfeita, assim, no meio da cidade. Tem muito prédio, né? Conhecido por ter prédio. Mas tem umas casas, assim, maravilhosas, cheio de um jardim enorme. Realmente, assim. Irado, irado, maravilhoso.
Então, para quem não me conhece, né, que está vendo essa live, ou agora ouviu ou depois no IGTV, me chamo Maísa, eu trabalho com atendimentos individuais terapêuticos de cura energética, espiritual, mental, emocional, de coaching também, processos de coaching. E eu vivo autoconhecimento, expansão de consciência, de modo geral, né? Conduzo meditações aqui no Instagram, faço várias coisas. Então, eu estou sempre convidando pessoas para fazer lives, né? Sobre assuntos diferentes e que todos, de certa forma, têm alguma relação, né? Com o autoconhecimento, com a expansão de consciência. Porque não tem jeito, né? Eu acho que tá com... Eu tô me ouvindo aí, eu acho que tá repetindo o meu som. Tá dando interferência? Vou fechar. Será que precisa de fone? Será que não é fone? Acho que não, espero que não. As minhas que eu faço, eu sempre fiz assim e nunca deu nada. Vamos ver se melhorou. Eu fechei o computador que às vezes dá interferência. O computador, acho que sim. Vamos ver se melhora. Acho que parou, eu não tô ouvindo mais. Ficou bom aí para vocês, gente? Dizem se tá bom, que eu acho que agora vai melhorar. Nem lembro o que eu tava falando. É que eu convido o pessoal. Sim. E essa parte de viagens é uma coisa que eu nunca falei especificamente sobre isso, mas que é porque talvez eu não tenha feito tanto assim. Eu fiz poucas viagens assim, que eu tava mais com esse foco, né? Antes eu viajava meio aquela coisa, viajar, conhecer, não sei o quê, pega um checklist, né? Aquela coisa, conheci e voltava para casa. Mas eu não tinha essa pegada, esse olhar do autoconhecimento, né? Até que eu comecei o meu processo há 4 anos atrás, e aí as 2 primeiras viagens que eu fiz foram a primeira viagem que eu fiz foi sozinha, que eu fui 20 dias para o Reino Unido, né? Eu fiquei lá, assim, eu tinha feito 2 treinamentos, eu estava muito mexida, porque foi como eu comecei, né? Então, assim, mexeu muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu tirei esses 20 dias de férias, porque na época eu estava trabalhando numa empresa, só tinha aqueles 30 dias ali por ano, né? Tirei 20 dias e fui para o Reino Unido, sozinha. E foi a segunda viagem que eu fiz sozinha. A primeira foi para o Canadá, que eu fiz um pouco antes, assim, acho que foi um ano antes. E é muito diferente, né, viajar sozinha. Eu sempre falo que eu acho que é uma experiência que as pessoas têm que passar uma vez na vida, pelo menos, assim, porque é uma coisa muito diferente. Porque antes era isso, eu só viajava ou com amigos, ou com pai e mãe, ou com namorado, e não tinha tido essa experiência de viajar sozinha, né? Na verdade, a primeira que eu fiz foi de uma semaninha, 5 dias no Nordeste. Eu fiquei numa pousada, levei meus livros. Era uma época fora de temporada, não tinha ninguém na pousada. Tinha um casal e no segundo dia eles foram embora, então a pousada inteira ficou só para mim. Nossa, que delícia. Era na beirada da areia, assim, era pé na areia. Foi fantástico, assim, foi fantástico. E aí tem momentos desafiadores, né? E momentos muito bons, momentos que você se vê, né, de formas que você nunca se viu, e momentos que às vezes vêm emoções para a gente lidar, né, que às vezes a gente chora e tem processos no meio da viagem também, por mais curta ou mais longa que seja, né? Então não tem como, eu acho. Com outras pessoas talvez acho que dê, porque às vezes a gente falta demais atenção no externo e não olha tanto para dentro, né? Que o autoconhecimento é olhar para dentro. Então, quando a gente viaja em família, amigos, não sei o que, às vezes não tem não tem tanto. Embora a gente cresça muito através das relações, a gente tem que estar com esse olhar também de crescer através das relações. Senão a gente só vai lá, se diverte e tal, e volta para casa, que era o que eu fazia antes. Sim. Então, para mim, esse despertar do autoconhecimento com as viagens veio muito com viajar sozinha. E aí, hoje, a minha vida é isso, né? Então, para tudo que eu faço, isso está comigo. Mas eu comecei assim, viajando sozinha. Eu não sei, conta um pouquinho como é que você chegou nisso, né, também. Então, vamos lá, né? Vamos começar a jornada, essa viagem. Eu comecei, eu acho que quando eu tinha 17 anos que eu fui morar fora a primeira vez, pro México. E aí eu morei 10 meses lá. Foi a minha primeira experiência, assim, fora de casa e tudo. Nunca tinha viajado, assim,
Já tinha viajado várias vezes sozinha e várias vezes com pessoas pelo Brasil, mas nunca para fora e nem viagens curtas para fora. E aí foi a minha primeira experiência e eu tive que me adaptar com a cultura, querendo ou não, diferente, com pessoas que pensam diferente, que não era minha mãe que acabou de entrar aqui. E aí foi o meu primeiro choque, foi o meu primeiro baque de vida, de pensar, tá, eu não tô mais na minha casa e eu tenho que me adaptar a isso. E isso foi uma coisa que começou em 2017 e hoje eu morando sozinha aqui em Balneário, eu ainda luto e desconstruo muita coisa que você pensa que é uma coisa que você tem que respeitar, que é uma coisa sua e é isso aí, a sua verdade. Mas não, que é um processo e você vai desconstruindo ao decorrer da sua vida. E esses aprendizados é só você vivendo e botando sua cara a tapa para aprender, não tem como. E, e aí foi passando, eu tive outras experiências, voltei para o México várias vezes, porque eu sou apaixonada, consegui uma Ah, tô bolsa do louca pra ir pra lá. Santander. Ai, vai, só vai, só vai. Depois no final eu até te faço um convite, eu já até te comentei, né? Mas depois a gente fala sobre, porque é perfeito, gente. Simplesmente vai para o México. E e aí eu ganhei essa bolsa do Santander, fui para a Espanha. E essa minha experiência na Espanha foi, eu acho que o divisor na minha vida, porque foi a minha primeira experiência na Europa, eu nunca tinha ido. Comecei tinha uma independência maior, porque a primeira vez que eu tinha morado no México eu era menor de idade, então ainda tinha muita gente querendo me controlar e querendo saber da minha vida, e eu não gostava daquilo. Minha mãe nunca foi assim comigo. E aí eu já ficava meio agoniada. E aí na Espanha não, já era de maior, já estava na minha independência, já estava vivendo. E eu viajei bastante, viajei com amigos e viajei sozinha. E hoje, olhando para trás, ainda mais esse eclipse que aconteceu agora, gente, eu escrevi um texto lá no meu perfil, né? Eu Jesus esperava, eu amado. sofri mais com o outro. Eu sofri mais com o outro, mas esse também veio para dar uma chacoalhada que eu Ó, precisava. foi o mês inteiro aqui, viu? Não sei, essa última semana É. foi a pior de todas, mas foi o mês inteiro aqui. Sim, tudo retrógrado, gente, os planetas, países. Os planetas tudo retrógrado, mas enfim. Aí esse eclipse veio para olhar para 2018, né? Que esse eclipse foi uma finalização de 2018. E eu me deparei que eu estava passando pelos mesmos problemas com as mesmas pessoas. E naquele momento eu estava em viagem. E aí eu fui tentando ver o que estava acontecendo ali. Eu falei, tá, o que, que eu tenho a aprender com isso? O que estava acontecendo lá? O que está acontecendo aqui? E aí você falou, né? Ah, eu aprendi muito autoconhecimento viajando sozinha. E esse autoconhecimento que eu consegui ganhar nessa experiência que eu tive há 2 anos atrás veio em grupo, veio com amigos. Veio um aprendizado que eu ganhei a partir dos meus amigos. Então, foi muito de me identificar, porque eu pensava que era daquele jeito e eu acabei deixando as minhas emoções falarem mais alto, sabe? Tipo, faltou muita paciência, faltou eu ver o que, que era o meu erro, o que, que era o erro do outro, enfim. Faltou muita maturidade emocional que naquela época eu não tinha. Nem tem como eu me cobrar muito porque eu não tinha. É só olhar para trás e aprender para não se repetir, né? E aí, voltando nessa experiência da Espanha, como eu viajei bastante, eu tive a ideia de criar assessoria. Daí eu ganhei muita experiência, eu falei, tá, vou ajudar pessoas a viajarem. E aí eu comecei a trabalhar organizando as viagens, porque o meu lema é, tipo, tirar toda a tua preocupação, deixar que eu organize toda a tua viagem e tu fica com a parte boa. Tu fica aproveitando, viajando, sem se preocupar, porque muitas pessoas não têm tempo ou realmente não sabem por onde procurar, né? E aí eu fui trabalhando nisso sem levar muito a sério, era bem boca a boca. E esse ano já começou o processo lá no início do ano, né? Tudo que a gente está passando agora é só parte do processo, porque já começou faz tempo. E me deu um chacoalhão, passei assim por uma experiência horrível. Eu tive uma alergia emocional muito forte, porque aconteceu uma situação e eu me cobrei muito, desencadeou essa alergia. Eu nunca passei por nada igual, fiquei quase uma semana com essa alergia. E aí veio, quando ela passou, tá, o que que eu tenho a aprender com alergia? É sempre fazendo aquele exercício de olhar para trás e ver o que que a gente tem para aprender. E aí eu listei todos os motivos de que eu nunca mais poderia acessar aqueles sentimentos que eu tinha acessado. E
E me veio toda essa repaginação. Eu preciso me repaginar, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente e eu preciso trabalhar com alguma coisa que eu goste. Para nunca mais até voltar para esse estado que eu tava, né? E aí eu repaginei todo o Paloma Trips. Eu falei, tá, agora eu vou investir no Paloma Trips. Eu não, como eu te disse, era boca a boca antes. Então aí agora eu falei, não, vou divulgar, vou levar isso a sério, vai ser o meu trabalho. E eu fui convidando, fui tendo ideias, criei um blog, criei o site, fui convidando as minhas irmãs de vida, vamos escrever lá no blog, e elas super aceitaram. E elas começaram a trazer assuntos de astrologia, assuntos de autoconhecimento, sobre fases da lua, e eu fiquei, gente, o assunto é viagem. Aí foi o primeiro clique que eu tive, porque eu mesmo tava falando, tá, mas o assunto é viagem, como que eu vou explicar isso, sabe? Tipo, como que as pessoas também que me seguem vão receber? Vai falar, nossa, a Paloma é louca, a Paloma fala de astrologia, ela fala de viagem. E aí eu cheguei à conclusão que não, que tudo é um processo, são tudo ramificações, na verdade, vertentes do autoconhecimento e de viagem. Porque a gente pode viajar para acessar a ancestralidade astrológica. A gente pode viajar para se reconectar com a nossa espiritualidade, ou a gente pode viajar para se autoconhecer. Tipo, viagem te dá infinitas possibilidades. E aí foi quando eu decidi que ia ser autoconhecimento e viagem. Era também uma bandeira que eu ia carregar dentro do meu perfil. E Se hoje a eu gente tô estiver nessa. aberto, né? Se a gente tiver com esse foco de autoconhecimento, qualquer viagem a gente pode Isso. levar esse foco com a gente, né? Não depende de ir para a Índia para ter uma viagem de autoconhecimento, espiritualidade. Essa viagem que eu fiz, por exemplo, pelo Reino Unido foi super assim, né? Foi super autoconhecimento, foi super ficar comigo, me abrir também para coisas novas, né? Eu lembro que tinha amigas minhas que tinham morado em Londres, me passaram contatos de pessoas que eram amigas delas, da época que elas moravam lá. Eu fui, saí, encontrei pessoas, viraram super amigas minhas. Então, e aí teve dia que eu, ao invés de ir num ponto turístico e dar mais um checklist, eu falei, quer saber? Não, eu vou encontrar essa pessoa que eu fiz amizade, não vou dar mais um checklist, não. Vou abrir mão de conhecer esse lugar para ir passar um tempo com essa pessoa que foi tão legal, passar um tempo com ela. E aí ficou sobre muito mais, sobre vínculos, né? Sobre conexões. Foi uma viagem que eu, quando terminou, eu senti que não fez tanta importância o lugar que eu estava, assim, não teve tanta importância. Eu poderia ter ido para outros lugares. O mais legal foi justamente as conexões e o tempo que eu passei comigo. Eu lembro que eu refleti muito, né? Eu escrevi vários textos legais na época, eu publiquei, né? Alguns textos no Instagram. E eu fui só assim com as cidades e o tempo que eu ia ficar em cada cidade definido e as hospedagens, né? O Airbnb. O resto eu não sabia muita coisa. Claro que por ser o Reino Unido a gente sempre tem aquelas ideias, né? De coisas que a gente já conhece, já ouviu falar. Mas eu lembro que todo dia à noite eu sentava para ver o que eu queria fazer no dia seguinte. Foi a primeira vez que eu me permiti esse nível de flexibilidade. Eu era a programadora master da viagem, planejada. Eu ficava mó tempão pesquisando, botava tudo em planilha, tudo bonitinho. E era um reflexo de como eu estava levando a minha vida de uma maneira tão enrijecida, né? Então é legal esse olhar também, o jeito que a gente viaja diz muito sobre a gente, né? A forma como a gente até planeja e programa a viagem já diz muito sobre como a gente está se relacionando com a nossa vida. Não, e a gente vai se descobrindo até o que a gente é capaz de fazer, as coisas que a gente é capaz de aguentar. Porque a gente se depara, às vezes, com a cultura, a gente já não está em casa. A gente já está lidando com pessoas que não pensam diferente das pessoas que a gente está acostumada a conviver. Então, assim, cada baque que você leva, tipo, nossa, sério que você não pensa assim igual eu? Ou, tipo, aquela dificuldade para encontrar o trem, para chegar na estação do trem, que você tem que correr e pedir ajuda para as pessoas estarem. Sabe, você vai se descobrindo coisas que você pensava, nossa, eu sou tão tímida, nossa, eu nunca vou pedir ajuda para um desconhecido, nossa, nunca vou confiar em alguém, sabe? Você, é um processo muito, muito louco. E eu passei, assim, por um momento, no meu primeiro dia na Espanha, justamente isso, eu tinha que chegar no trem, era o último trem para ir para a cidade que eu ia morar. E eu foi
dificuldade do início ao fim. Tipo, eu não conseguia achar, eu pensei que eu ia perder, eu comecei a chorar, eu larguei minhas malas, tipo, tinha uma escada pra subir. Falei, nunca que eu vou subir essa escada com essas malas. E aí apareceram anjos do nada pra ajudar, para me ajudar a subir. E aí quando eu cheguei na minha casa, quando eu cheguei no quarto que eu ia morar, eu falei, isso não vai ser fácil. Essa experiência não vai ser fácil. Isso só foi um gostinho de tudo que tu vai passar daqui 6 meses, sabe? E aí me veio essa certeza de, tipo, você é capaz. E se isso, você acha que isso foi difícil, tu vai aguentar qualquer coisa a partir de agora, sabe? E, e é muito dessa força, eu acho que as viagens traz, a força interna em você e você vai ganhando isso e vai reafirmando cada dia mais. É muita gente quando. Tem muita gente que tem esse foco, né? Pelo menos no contexto que eu era inserida ali empresarial, tinha muitos amigos meus com essa coisa de viagem em família, com as crianças. Aí são 10 dias, 15 dias, né? A pessoa não, às vezes não sente tanto isso, porque tá ali, às vezes, num resort, num lugar ali tranquilão, de frente para a praia, do lado de um monte de restaurante. Vai lá de fato só para se divertir muito, acha maravilhoso, tira um tempo para descansar da sua rotina habitual e pega e volta, né? Às vezes isso não, de fato não está com esse foco de autoconhecimento, e esse é um outro tipo de viagem. É legal também, né? Quando a gente tem uma rotina puxada, dá esse respiro. Mas é isso, depende de como a gente vê a viagem, cada viagem que a gente faz, né? Tem essas viagens curtas, às vezes, no final de semana, que pode ser totalmente focada nisso, para um retiro, para alguma coisa assim. Mas qualquer viagem pode ter esse viés, né? Que eu acho que é isso que é legal de trazer. Assim. Tem gente que fala, ah, mas se eu for para a Europa, não é uma viagem de autoconhecimento. Tipo, por que não? Uhum. Não é o destino que define isso, né? O autoconhecimento é só olhar para dentro, é se conectar com você. É o que você falou, as experiências que a gente passa, né? Vão moldando e quebrando, às vezes, estruturas internas que a gente tem muito Uhum. enrijecidas, né? A coisa tipo, ai, não, eu não gosto de pedir ajuda. Tem um monte de Uhum. gente que tem esse negócio, eu não gosto de Tem. pedir ajuda. Aí vai viajar e fala, meu filho, você pede ajuda, você vai ficar ferrada. Senão você não vai achar o lugar. E aí a pessoa acaba sendo obrigada a quebrar uma barreira interna que ela se colocou ali, sabe-se lá por quê, há muitos anos atrás. E naquele momento, se ela não fizer isso, Não ela consegue seguir, né? Não evolui. não consegue se virar, exatamente. Então, a viagem é legal por isso também, né? Porque a gente vê lados nossos que a gente não aciona no dia a dia, né? Que foi até a chamada que eu escrevi no post. Tem lados nossos que no dia a dia a gente não acessa, porque a gente está na nossa zona de Exato. conforto, qualquer coisa a gente liga para alguém, alguém ajuda. Quando você está, às vezes, num outro país ou numa cidade que você foi sozinha, né? E não conhece ninguém, vem essas oportunidades que não tem no teu dia a dia e você acessa coisas dentro de você que você também não acessa normalmente, né? Então, isso é muito legal também das viagens. Sim, eu acho que muito também vem de se permitir. Eu acho que é uma frase que a gente sempre tem que trazer como mantra, ainda mais se a gente vai viajar sozinho. Vamos colocar a viagem, mas se você vai viajar sozinho, fica repetindo na sua cabeça. Se permita, se permita, se permita. Porque o que. Permita-se. Permita-se, porque assim. É a chave de tudo, gente. É você se permitir a conhecer uma pessoa nova, é você permitir a frequentar um lugar que você achava que você não frequentaria. Eu faço muito isso, e muitos dos meus amigos nem entendem. Porque eu gosto de ir ali onde as pessoas vivem, eu gosto de saber como as pessoas vivem. E uma vez eu fui no mercado, digamos que negro, no México, e o meu namorado da época ficou louco. Falando, tipo, por que que você foi lá? Por que que você se colocou em um lugar de vulnerabilidade em que é perigoso, em que existem pessoas que vão te fazer mal, provavelmente. E eu fiquei, não, meus amigos vão nesse mercado para comprar coisas. Isso é o dia a dia deles. Eu quero saber como é o dia a dia deles. E aí, quando eu fui viajar também sozinha para Sevilha, na Espanha, que também foi uma viagem assim, de última hora e eu acabei me permitindo. E aí eu conheci pessoas que, quando eu olhava para aquelas pessoas, eu falava, nossa, isso são almas de outras vidas. E a gente foi amigo em outras vidas, a gente está aqui nesse hostel se reencontrando, batendo aquele papo, botando a vida em dia, e depois cada um vai seguir e vai continuar na sua vida normalmente, sabe? E eu fiquei, tipo, já aconteceu de ter viagens que eu fui mais reclusa, que eu não quis tanto
conversar, nem fazer amizades, etc. E se eu tivesse tido aquele comportamento naquela viagem, eu não teria conhecido pessoas maravilhosas que são meus amigos até hoje, sabe? Sim. É legal também a fora... pessoa respeitar, né, o seu momento também, porque não dá para também você sair, às vezes, de um extremo e já querer ir pro lugar perfeito, né? Essa coisa do tipo, o ideal, o equilíbrio, né? Às vezes a gente vai quebrando os padrões aos poucos, e é legal a gente respeitar isso também. Por exemplo, antes eu era a planejadora master, planilhado, o que eu ia fazer, onde eu ia tomar café da manhã, o que eu ia fazer de manhã, onde eu ia almoçar, o que eu ia fazer à tarde. É assim, eu deixava tudo pré-definido, e aí se mudasse alguma coisa no meio do caminho, tudo bem, mas já estava ali programado. E eu saí desse extremo para já querer fazer uma viagem que eu não tenho nada agendado, tipo, ai, então agora eu vou quebrar esse padrão e eu vou sem nem agendar hospedagem, vou chegar e vou procurar. É demais, calma. É bom a gente respeitar o nosso processo, porque é isso. Eu nessa do Reino Unido foi para começar a quebrar. Eu não fiz planilha com tudo que eu ia fazer todos os dias, mas eu fechei o número de dias e os lugares que eu ia ficar. E deixei a agenda aberta e isso eu ia vendo no dia a dia. Então, para mim, isso já foi uma mudança drástica. E aí eu fiquei em Airbnb, porque eu falei, não, hostel eu ainda não tô pronta para ficar em hostel. Uma coisa de cada vez. Deixa isso para um outro momento, agora não. E eu ia fazer um mochilão agora também, né? Nessa fase, eu cancelei na véspera para ir por conta do coronavírus. Eu ia para França, ficar uma semana, depois eu ia para o Egito, para Israel, para a Índia. Eu cancelei de véspera mesmo, porque eu quase fui, eu ia ficar presa lá na Europa, provavelmente, né? Como estava acontecendo. Ainda bem, ainda bem. E era de fato esse foco na espiritualidade que eu ia dar, né? Mas aí uma viagem de muitos meses, assim como era o que eu ia fazer pela primeira vez, já é uma coisa completamente diferente. Acho que já traz muitos desafios do que ir para um lugar só e daquele lugar voltar, ou 1, 2, 3 lugares. Eu vi que quando eu comecei a planejar, eu vi que eu ia precisar, porque eu estava numa época muito assim, fluida, né? Eu não estava nessa vibe, porque como foi muito tempo muito planejada, agora eu estava numa vibe super fluida, super, né? Não estou querendo planejar nada, não sei nem onde é que eu vou estar semana que vem. Aí eu vi que para essa viagem não ia dar para ser assim. Precisa de porque assim, eu várias acho coisas, que né? a gente Essa parte mais não existe. Ai, deu uma travada. Travou. Travou aí pra você. Travou. Voltou. Travou eu ou travou você? Travamos nós duas, não sei. Voltou. Tu concluísse? Pode falar, voltou. Eu acho que assim, não existe uma fórmula. Você tem que viajar sozinho e sem se programar para você se conhecer. Você tem que planejar tudo e, enfim, fazer roteiro e já se precaver, porque assim você vai ter a melhor experiência do mundo. Eu realmente não acho que é assim. Eu acho que cada um de nós é de um jeito. Então, e igual você falou também, tem que respeitar o nosso processo. Se o teu jeito de viagem é se programar, isso vai te deixar confortável, então viaje assim. Porque isso vai permitir que você tenha a melhor experiência para ti. Você não vai te tirar da tua zona de conforto tão drasticamente e aí correr o risco de prejudicar até a tua viagem. Que tu tanto batalhou para conseguir, que tu tanto batalhou para pagar, enfim. E é isso. E aí você vai se descobrir no decorrer do processo. Na primeira viagem, igual você fez, tu se programou. Na outra viagem, já relaxou mais um pouco. E aí na próxima tu vai fazer de outro jeito. Na quarta, na quinta, tu já fazer a viagem do jeito que tu gosta. Porque é um processo de autoconhecimento nas tuas viagens, por exemplo. Um processo de autoconhecimento teu que vai te descobrir e vai te desenvolver a partir dali, né? Às vezes é legal só fazer diferente, né, do que a pessoa costuma fazer para ver como é que sai. Então, às vezes tem uma pessoa que já está acostumada e solta desse jeito. Tinha um amigo que ele era super assim, ele fazia mochilão, toda vez ele ficava em hostel, ele ia super solto, aí fechava carona com a galera no hostel, ia para outro lugar junto, eu ficava assim, Jesus amado, nem a pau que eu faço isso na minha vida. Tipo, não dá para mim. Isso não dá para mim. E às vezes, se você ir com uma viagem programada,
pode ser uma experiência interessante. Ela vai ver que certas coisas vão fluir melhor, que ela vai ter menos dor de cabeça com não sei o que lá. E às vezes ela vai falar, olha só, tinha preconceito com gente que planejava demais e agora eu vi que tem seus benefícios. Então pode ser isso também, né? Dependendo do padrão que cada um tem, né? Fazer um pouco diferente pode trazer um autoconhecimento muito legal, né? Quando a gente se abre, se permite a fazer de uma maneira diferente. Tente se permitir na sua realidade, tente se permitir nas viagens e um pouquinho, faz uma coisa, depois faz outra. Eu acho assim, hoje eu fiz um vídeo que eu vou soltar daqui uns dias sobre como que vai ser o mundo e o turismo pós-Covid. E aí, para eu fazer esse vídeo, eu vi vários relatos, eu vi várias outras pessoas que também estão falando do assunto, enfim. E eu me deparei com uma questão de cagação de regra. Eu acho que tá todo mundo cagando muita regra, até por como a gente devia se portar na quarentena, tanto pro como que vai ser depois. Óbvio que eu venho de relações internacionais e a gente fala de uma coisa que se chama prospecção. E eu acho que isso é muito válido. A gente pode imaginar como vai ser as coisas. A gente pode falar, não, vai ser assim, vai ser assado. Tá tudo bem. Porque aí a gente vai poder errar e acertar. E se acertar vai ser muito bom, né? Se a gente prever o futuro. Mas eu me deparei com isso e eu falei, não, eu não acho que as pessoas vão se dedicar totalmente a conhecer destinos nacionais. Igual tá todo mundo falando. Eu acho que quem quer ir para destinos internacionais vai independente de qualquer coisa, vai se programar para isso. E aí eu entrei nessa conclusão, nessa reflexão que me gerou essa conclusão de que a gente é muito individual. Como que eu vou falar que o Brasil inteiro vai se dedicar ao turismo nacional? Não tem como eu falar isso, sabe? Isso é um pouco ilógico. E aí eu passei a pensar sobre isso. E também em como esse processo de quarentena, em que a gente é até obrigado a olhar para si mesmo e conviver com nós mesmos dentro das nossas casas, ainda assim que tem algumas exceções, mas que o contato com nós mesmos é mais intenso do que nunca, como a gente vai sair outras pessoas de tudo isso. E isso vai influenciar em como nós vamos ser turistas, em como a gente vai se portar em viagens e como que vai ser depois de tudo. Com certeza. Meu sonho é que todo mundo que viaja se preocupe com o impacto das suas escolhas enquanto está viajando. E principalmente quando eu fui para Bali. Foi triste. Olha que eu nem fiquei nos lugares que mais tem turista. Foi triste ver a quantidade de plástico. A quantidade, porque tem essa coisa de, lá não é seguro tomar água, né? Então você precisa ficar comprando água mineral. E aí são garrafas e garrafas e garrafas. E às vezes, de repente, você pode ter um filtro portátil para você não precisar ficar comprando um monte de garrafa de água. Mas aí é isso, exige um processo de conscientização, um processo de estar conectado com você mesmo, para você se conectar com o todo e se preocupar com essas questões. É muito fácil você só pagar tudo, alguém resolve tudo, você vai lá, consome tudo, pega e volta para sua casa. Você não tem noção de como o impacto das suas ações naquela cultura, naquele lugar, naquele meio ambiente está causando, né? As fotos com bichos, muitas vezes em lugares maltratados, na Tailândia, que super se popularizou, o bicho sedado, sendo maltratado, o dia inteiro exposto ali, só para ficar tirando foto. E às vezes a gente, não é por maldade, é por falta de consciência. Pura falta de consciência, a gente vai lá, tira foto, acha lindo, mostra para todo mundo, posta na internet e a gente não para pensar. Mas por que aquele bicho está conseguindo tirar foto o dia inteiro com esse povo, gente? Porque o comportamento dele é selvagem, é de se proteger, de estar solto, correndo, caçando no meio da floresta. Por que ele está aqui parado, deitado, acorrentado, manso? A gente nem para questionar as coisas, a gente está tão no automático, de tipo, vou viajar para me divertir, você quer, que lindo, que lindo, que lindo. Totalmente inconsciente. Então é isso, esse período agora está trazendo muito mais consciência para muita coisa. Se tem uma coisa que eu gostaria que as pessoas tivessem mais consciência aqui na hora de viajar, seria lindo, seria no impacto das nossas ações naquela cultura, nas pessoas com as quais a gente está lidando ali, que estão nos recebendo, nos assessorando, e no meio ambiente também, os restaurantes que a gente vai, as coisas que a gente compra, as embalagens que a gente descarta. Parar para pensar tudo quando a gente está viajando e ver de que maneira a gente pode contribuir para os lugares que a gente está viajando e não só ir lá ficar consumindo, né? Não só contribuir financeiramente com aquele local, né? Não, é muito isso. Acho que esse foi um dos primeiros aprendizados que a gente teve na quarentena.
quando eu fiz essa retrospectiva para fazer o vídeo, eu pensei justamente nisso. O primeiro impacto que a gente teve foi com essa limpeza que o mundo está tendo. E como que o mundo forçou isso pra gente. Como eles falaram, como o mundo falou, na verdade, eu preciso respirar. Quer vocês queiram ou não, eu vou respirar. E aí a gente começou a ver as fotos de Veneza, que os canais começaram a ficar mais limpos, que tinham golfinhos, coisas que eu nunca imaginei que teria ali naquela região da Itália. E aí a gente começou a ter essa consciência. Foi o primeiro impacto. E aí depois a gente teve o impacto das mortes. E como, principalmente aqui no Brasil, o governo estava lidando com isso. E aí a gente teve... Aí pessoas começaram a entrar em ansiedade, em depressão, pessoas começaram a perder familiares, amigos. E aí a gente entrou nessa energia de se culpar. E, meu Deus, o que eu posso fazer? E etc. E aí eu achei que a gente chegou no ponto, e eu acho que esse é o ponto que todos nós devemos chegar, é que se a gente não é capaz de mudar, a gente não tem que se sentir culpado pelo que está acontecendo. A gente tem que cuidar da gente, que a única coisa que a gente consegue fazer no momento é cuidar da gente e ficar em casa. E aí, essa interiorização vai gerar nessa nova consciência que a gente está tendo. E aí é o ponto que eu acho, que a gente vai começar a querer viagens com significado. Porque a gente já percebeu que a vida é muito curta. Assim seja. Porque a gente já percebeu que a vida é muito curta. Que as pessoas, que qualquer coisa, pronto, acabou. E outra que a natureza está pedindo esse respiro e esse respeito, que a gente já, até então não tinha. Então a gente vai começar a olhar, tipo, eu preciso viajar, eu preciso viver, eu quero viver, porque né, a gente não sabe o dia de amanhã. E também ter essa consciência para com a natureza, porque isso foi uma das primeiras lições que a gente teve durante a quarentena, né? Sim, essas pousadas mesmo que são pé na areia, por exemplo, né? Que eu falei até que eu fiquei na primeira viagem que eu fiz sozinha. Será que a gente para pensar? Tipo, a gente só pensa... A gente estava muito nessa esfera do eu, né? Essa esfera egoísta, do tipo, nossa, pé na areia, maravilhoso, tudo que eu queria, vou relaxar, não vou ter que me preocupar, não sei o que lá, vou chegar lá e é pé na areia. Será que a gente parou para pensar, pô, que impacto será que teve no ecossistema dessa praia, ter uma pousada aqui no pé da areia? Será que não impactou negativamente as vidas marinhas que tem aqui? Como é que tem esse negócio? A gente não para nem para pensar, a gente só olha para o nosso prazer às vezes, né? E eu acho que a gente está conseguindo se conectar mais com o coletivo agora, com toda essa crise que a gente está vivendo, e eu espero realmente que isso reverbere dessa forma nas viagens, né? A gente, toda decisão que a gente tomar, ou pelo menos as principais, as mais importantes, como hospedagem, com meio de transporte, com a nossa postura, né, diante daquela cultura, muitas vezes uma postura de respeito com a cultura que você está inserido, ao invés de chegar querendo julgar e dizendo que aquela cultura está errada e não sei o quê, entender que tem um contexto histórico, espiritual por trás daquela sociedade estar daquele jeito, que não vai adiantar nada eu chegar aqui julgando, criticando aquela sociedade, eu não moro ali. Claro que tem coisas que a gente pode sim falar, cara, eu discordo disso aqui, eu não vou estimular uma coisa que está ligada a isso. Por exemplo, essa coisa dos animais que eu falei. E aí são decisões alinhadas com os nossos valores internos, né? Com a nossa consciência sobre esse impacto no todo, impacto na natureza, impacto na cultura, né? Na rotina daquelas pessoas. Porque se eu viajo, eu contribuo sempre com um certo tipo de coisa, que eu não paro para pensar que aquela indústria, às vezes, que eu estou alimentando, aquele hotel pode, às vezes, ter um trabalho que não paga bem os seus funcionários e todo mundo trabalha mal ali, não consegue pagar direito suas contas. Energeticamente, você tá num lugar que vai ter uma energia mais pesada, porque a gente não está se preocupando com esse coletivo ali. Será que a galera que trabalha ali feliz? Sabe? Será que são bem tratados ali naquele lugar? E em Bali tem muito isso, muito legal, né? Assim, essas hospedagens de família que são menores. Você vê que a galera tá ali há muitos anos trabalhando no mesmo lugar. A gente tirar um tempo para olhar para aquela pessoa ali que tá servindo a nossa comida ali, sabe? Tá preparando a nossa comida, para perguntar: mas você trabalha aqui há muito tempo? Você gosta de trabalhar aqui? Como é que é a tua vida aqui? Ter um mínimo de olhar, né? De curiosidade com aquela vida que tá ali na nossa frente e não tratar só como um recurso que está nos servindo ao longo da viagem também, né?
Sim, eu acho que é muito dessa consciência mesmo que a gente tem que ter de respeitar tudo que não é nosso, assim, eu acho que até dentro do Brasil mesmo, porque o maior aprendizado que eu tive, uma coisa que veio de uma força interna, um exemplo bem básico, tá? Tipo, foi de religião. Foi uma vez que a minha tia me chamou para ir na igreja dela, eu sou católica, e ela é, no caso, protestante. E ela me chamou para ir na igreja dela e eu tinha um escapulário. Naquele momento que eu entrei, eu falei, eles não acreditam nisso. E se eles me ver com isso, eles podem se sentir ofendidos. E eu coloquei para dentro da blusa. Então, aquilo ali já foi uma pequena consciência que eu tinha de respeitar o espaço do outro. Quando a gente vai para Tailândia, que a gente vai para Bali, que, enfim, aqueles templos maravilhosos que às vezes a gente tem que usar, como é o nome Sarong, aquelas chapes, enfim, é, para proteger, para esconder, é o mínimo que a gente pode fazer sim. para respeitar o espaço do outro, para respeitar a cultura do outro, a religião do outro. Se você está ali, é porque você escolheu estar ali. E uma vez que você está ali, então respeita. É mais ou menos assim a Claro que a gente lógica pode de. questionar, né? Claro que a gente pode se questionar ou procurar compreender o porquê que as coisas funcionam do jeito que funcionam. Eu acho Uhum, que esse é um olhar legal, assim, que eu adotei muito na minha viagem em Bali, porque eu lembro que eu cheguei nos tempos e tinha esse negócio de precisar cobrir as pernas e uhum. qualquer coisa que me remete a machismo, eu já tendo a ficar meio assim, Aham, sim, ai, sim, caramba, que sim. coisa. E nos tempos falavam que a mulher, quando estava menstruada, não podia entrar. Uhum, E ao invés de já sair criticando e julgando e puta com aquilo, sem nem saber por que é daquele jeito, uhum, eu respirei e falei, ok, eu vou procurar entender por que não pode, ao invés de já sair achando que isso é um absurdo. aham, Qual que é a visão que eles têm, de onde isso vem, e entender que tem um contexto histórico para aquilo, assim como a gente ainda tem vários resquícios históricos da escravidão no Brasil. E se a pessoa chega aqui com esse olhar de ficar criticando a sociedade do jeito que ela vai adiantar o quê, né? Só vai gerar uhum. uma energia pesada na sua própria viagem. Exato, Ao invés de você exato. procurar entender por que é do jeito que é e de repente pensar numa maneira efetiva de ajudar aquilo a se transformar, se é Uhum, que é o caso, né? Como uhum, as garrafas de plástico em Bali, por exemplo. Pô, como é que. Porque se chegar lá e ficar criticando não vai ajudar a mudar, uhum, não vai ajudar nada. E se a gente de fato vê uma questão dessa como uma questão ambiental, ou uma coisa que pode desconstruir uma visão assim, que desprivilegia alguém com base em gênero, e de fato pensar em como ajudar construtivamente para que essa realidade se torne mais inclusiva, mais respeitosa, mais o que quer que seja, aí a gente abre espaço para uma sociedade que não é egoísta e que de fato está contribuindo para o todo evoluir, né? uhum. Não, é isso, é a expansão de consciência. Eu acho que a gente tem que saber. Eu sou assim até com a minha própria religião e no que eu acredito. Eu sempre filtro o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. A gente tem um juiz para falar pra gente o que é certo e o que é errado? A gente não tem. Então a gente só tem a nossa intuição. Então é a partir dali. E eu acho que quando a gente começa a ir para outros lugares, a gente tem que ter esse respeito, assim, em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. E tentar, porque às vezes, quando eu fui para Marrocos, eu sempre acaba vindo muito esse assunto nas conversas que eu tenho, geralmente. Que eu fiquei num conflito moral e ético enorme em Marrocos, por causa dos dromedários. Porque todo mundo fala, não financie esse tipo de turismo, não faça, etc. E aí eu comprei um pacote, era tipo, já estava tudo pré-determinado, ou eu subia no dromedário, ou eu ia andando o deserto inteiro a pé. E aí, eu fiquei, tá. Aí eu olhei pro dromedário, pra toda aquela serenidade, a coisa mais linda do mundo, gente. Aí toda aquela serenidade, toda aquela calma, vi o jeito que as pessoas tratavam eles e tudo mais, eu fiquei um pouco mais calma e me permiti viver aquela experiência. E a conclusão que eu cheguei a partir disso, até na live que eu fiz ontem também eu falei sobre esse turismo, né, com os animais que a gente está falando bastante nessa live também, é da gente tentar fazer da melhor maneira possível. Porque a gente acaba ou não querendo fazer. Porque é legal, é lindo. Você vai fazer, se você for fazer um safari, você quer ver como que funciona aquele ecossistema, como os animais vivem, como que é tudo aquilo ali. Você quer ter essa experiência, é lindo. Então, se você quer realmente, faça da melhor maneira possível.
sabe? Foi a conclusão que eu cheguei, porque eu não tinha muito o que fazer. E aí, hoje eu vejo dessa maneira. Sim, aí tem muitos momentos, né? Quando a gente de fato começa a se abrir para essa visão do coletivo, tem coisas que de fato, quando você para se conscientizar mesmo do que está por trás das escolhas, muitas vezes a gente perde a vontade de fazer. E Uhum. acho que esse é o ponto, né? Tipo, pô, adoraria ter uma foto com o tigre. Pô, mas se a foto que eu vou tirar com o tigre significa que ele precisa estar sedado e É, acorrentado e não sei o quê, e não sei o que lá, cara, pô, não vou tirar essa foto com o tigre. Paciência, uhum. tá? Vale a pena Vou todo o fazer da melhor maneira impacto. possível. Pois é, não vale a pena todo o impacto para mim que eu vou ter naquele ecossistema ali, na vida daquele ser vivo ali, só para eu ter uma foto, que às vezes eu nem vou nunca mais olhar para ela, vai ficar no meu Uhum. computador, sabe assim, tipo. Então, e é a mesma coisa com alimentação, por exemplo, né? Sei lá, Uhum. se a gente está pensando em bem-estar, isso reflete na nossa alimentação também. Se deixar eu como pizza e macarrão todo dia, pão de queijo o dia inteiro, mas não é o melhor para mim. Eu tenho consciência de que não é o melhor para o meu Uhum. sistema se eu só me alimentar dessas coisas. Então, para que o meu sistema fique organizado e fique funcionando bem e eu tenha saúde, eu vou fazer escolhas mais conscientes em relação à minha alimentação. E como a gente gerencia o nosso micro-universo, é como a gente vai gerenciar o macro-universo. Se a gente não toma escolhas pensando no que é melhor para o nosso sistema micro, e aí vai dos pensamentos que a gente tem, né? Das emoções que a gente tem, das amizades que a gente tem, de como eu gerencio a minha vida, de como eu cuido do meu corpo, como eu cuido da minha mente. Se a gente não consegue cuidar nem disso aqui, pensando no bem-estar do nosso sistema, que dirá do sistema como um todo, né? E eu acho que é por isso que nesse momento a gente está mexendo tanto nesse micro-universo, porque a forma como a gente trata o macro-universo é reflexo de como a gente trata esse micro-universo. Óbvio que a gente não vai se preocupar com o meio ambiente se eu não consigo me preocupar nem com a minha saúde. Exato. Eu acho que essa é a grande lição, né? Igual eu falei pra ti, que a gente não vai sair as mesmas pessoas. E aí tem uma frase que já virou um novo clichê, né? Que as pessoas estão falando que quando que vai voltar ao normal? Mas a questão é justamente não voltar ao normal, porque o antigo é o errado e a gente tem que criar uma nova realidade. Então, é isso, você e você como indivíduo ter a consciência do que era antes. Se você quer voltar para aquilo que era antes, aquilo que a gente já está vendo por A mais B que não é que não é a solução, que não é o certo, e tomar uma nova postura em frente a tudo que a gente vai viver a partir daqui para frente, né? Sim, acho que é importante honrar que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram e por um motivo. Uhum, A gente tende a uhum, olhar para trás também, às vezes só com o olhar do julgamento, né? A gente sim. pode entender também que teve toda uma construção, que tinha uma outra sociedade antes dessa que a gente já está olhando para trás como, essa aqui não serve mais para o contexto atual, que já foi uma evolução de uma outra sociedade e é assim que as coisas vão indo. É a gente olhar para trás e falar, beleza, serviu para isso aqui, para isso aqui, para isso aqui, a gente conseguiu evoluir nessas frentes aqui, mas agora tá essas outras aqui estão prejudicadas. Agora a gente precisa mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque agora é uma nova etapa. A gente está se conscientizando que as Uhum, estruturas, do jeito que estão, não favorecem a natureza, os recursos vão se esgotar, e etc, etc. Então agora a gente precisa mudar. A gente cresceu muito dessa forma, mas a gente cresceu demais e a coisa saiu do controle. Agora a gente precisa reduzir, voltar para as coisas locais. Enfim, o mundo vai mudando e a forma como as coisas estão estruturadas precisam acompanhar essa mudança, né? Para a gente estar sempre em harmonia e as coisas nunca ficam iguais, né? Tanto no micro-universo quanto no macro-universo. Hoje a gente já vê, as crianças já vêm com uma desenvoltura na tecnologia que a nossa, quer dizer, não sei a sua, mas a minha, a minha geração não nasceu nesse contexto, né? Eu não tinha celular desde criança na minha mão, isso existiu uhum. depois. Sim. Então, já é uma outra mente, já é um outro estilo de vida, tudo vai mudando, né? E hoje tem internet no meio da Amazônia, né? Por exemplo, que eu passei a virada do ano lá na Amazônia, cheguei lá, tinha internet por satélite, eu fiquei assim, o quê? Tem Ué? internet na Amazônia? Como assim? Fiquei chocada, no meio da aldeia lá, a galera com celular, usando a internet, com Instagram. Eu falei, gente, jamais teria imaginado isso. Sim. E graças E à é muito internet das lá, percepções, né? As sim, graças à percepções que a gente internet tem lá, das coisas. foi mal. Pode falar.
Só para concluir, graças à internet lá na aldeia, que agora eles estão conseguindo arrecadar recursos para eles passarem por essa fase que eles estão presos na aldeia e não estão podendo viajar. E você vai até fazer a live amanhã com a Narúbia, né? Achei maravilhoso. Sim, a Narúbia. Então, amanhã não vai ser amanhã porque o cacique da aldeia dela faleceu de Covid. Nossa. E aí ela falou que, óbvio, né? Muito. É o nosso luto, é o luto deles, que eles Sim. levam de uma maneira diferente. Ela falou que ela precisa desse tempo para interiorizar e ver o que isso tem a ensinar, enfim. E aí a gente vai remarcar, mas a gente vai fazer. E a Narúbia, ela foi um presente teu indireto, porque foi graças à tua live que tu fez, que eu conheci ela. E ela é lá do Tocantins, assim como eu. Então a gente é meio que conterrânea. E aí, tipo, foi uma abertura, assim, incrível. Eu sou muito grata até a ti, mas essa live vai acontecer. A gente vai falar sobre esse turismo, sim, nas aldeias indígenas. E o dia que eu fiz a live com ela, ainda não tinha nenhum caso lá, né? Que triste. Uhum. Ele é o primeiro indígena a falecer por Covid no Tocantins. Então, imagina ainda cacique, a importância que ele deve ter para a aldeia. Total. Sim. É bom a gente se mobilizar e ver como pode ajudar, que foi muito o que eu quis trazer na live também, né? A gente ficar antenado nessas coisas que estão acontecendo e ver como que a gente pode ajudar, né? Essa conexão com a ancestralidade também, você fez uma live, né, falando disso também, isso é muito legal. A gente se reconectar com a ancestralidade através dessas viagens, desses contatos, né? Eu vejo a vantagem da internet nesse momento é essa, né? Imagina a gente sem internet nessa fase. Sim. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Eu não sei se as pessoas têm alguma pergunta para fazer. Eu vi que tinha uns comentários no início da live, mas eu acabei não conseguindo ler. Sim. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar. Foram vários comentários legais, mas acho que não tinha nenhuma pergunta mesmo. Se alguém tiver alguma coisa. E é isso. Eu quero te agradecer também a oportunidade, foi muito legal. Eu tô fazendo tanta live com tantas pessoas, eu tô abordando várias vertentes de viagem, né? Eu fiz viagens à ancestralidade com guia negro, vou fazer ser indígena, vou fazer nacional, enfim, várias coisas. E aí eu acabei, tipo, essa é a minha primeira experiência sendo convidada, eu acho. Então, gratidão real. Sim, eu tive poucas experiências também sendo convidada. Geralmente sou eu que estou convidando as pessoas. Eu vou te convidar, vou marcar uma live. E é isso, eu espero que eu tenha expandido a consciência de vocês em algum aspecto, em alguma coisa. Convidar, né? Agora eu lembrei também que tu falou que queria ir para o México. No final do mês vai ter expedição para o México. Expedição para o México e para o Jalapão. Então, sinto mais que convidado. Eu sei que tu tem outras prioridades aí. Nossa, Jalapão, eu quase fui e aí não fui porque eu estava nos processos de saúde. Eu tive que cancelar a viagem, mas eu queria super ter ido. Ainda vou. A Seva Soulmate falou de Belém, é lá do lado do Tocantins. Belém é maravilhoso. Belém. Eu fui já para Salinas, mas Belém ainda não. O sul ali do Pará eu conheço bem, mas o norte quase nada, meu sonho. Sim. E aproveitar para falar também que amanhã tem o meu workshop de amor próprio. Algumas pessoas aqui estão inscritas. Maravilhoso, amor próprio, autoestima e autocuidado, que é uma coisa tão essencial da gente conversar, né? Tem um sorteio rolando que vai acabar hoje à noite, vai acabar às 9, é a hora que eu vou fazer o sorteio para uma vaga no workshop. E quem quiser se inscrever de última hora ainda dá. O grupinho tá eu acho que eu tô participando, não tenho certeza, mas se não eu vou comentar mais vezes para ver se eu ganho. Mas legal. Acho que é isso, gente. Muita gratidão. Ai, que legal. Aviso sim, gratidão pelo convite. Nossa, tem muito tempo que eu fui a Belém, super iria, hein? É que é tão longe esse lugar. Não é perto, não. Tocantins já é longe. Sim, eu fui pro Acre, imagina, foi um tempão. Meu Deus. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a todo mundo que acompanhou a live. Ela vai ficar disponível no IGTV também.
E é isso, sigam todo mundo, sigam a Paloma, quem não segue, quem segue ela e não segue, me segue também. E aí a gente vai Sigam a trocando. Mai. Sim, É isso. maravilhoso. Obrigada, querida. Beijos a Gratidão. todos e boa noite para vocês. Boa noite, gente.